Bom dia, pessoal. Dia 18 de outubro, correção das provas do General Osório. Vamos começar com a prova da quinta série, do quinto ano. Vamos voltar lá. Prontinho, entrou. Vamos lá, gente. Então, avaliação diagnóstica para ingresso do quinto ano, 2020. Tá dando para vocês enxergarem o texto e a tirinha? Sim. Ótimo. Então, vamos ler lá. Ó. Nós temos uma tirinha, então, com 3 quadrinhos, né? Primeiro quadrinho de lá. Ó. Então, leia a tirinha para responder os itens 1 e 2. Primeira tirinha, nós temos a Mônica e a Magali, né? E aí a Magali diz assim, ai, Mônica, estou com uma baita dor de dente. O dentista disse que não vou poder comer nenhum doce durante uns dias. E quando elas olham para trás, o senhorzinho do algodão doce, do sorvete, das maçãs do amor estão chorando muito. Os vendedores. Por quê, gente? Porque a Magali come demais, né? E aí, o que vai acontecer? Ela vai dar um prejuízo para esse pessoal aí, que ela não vai comprar os doces por uns dias, porque ela está com dor de dente, e o dentista disse que ela não poderia comer, né? Então, vamos lá. A personagem Magali, questão 1, é bastante conhecida por seu apetite insaciável. Essa característica é explorada nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Na tirinha apresentada, Magali conversa com sua amiga Mônica sobre uma dor de dente que a impedirá de comer doces por 10 dias. Professor, Quanto? Diga. precisa copiar? Não, não precisa copiar. Tá bom. Precisa, tá? Só vão fazendo junto comigo. Podem marcando as alternativas, tá? Depois eu envio essa provinha aqui para vocês lá, tá? Ou, se não, o último professor que terminar, por exemplo, se a gente terminar toda essa prova, daí eu envio para vocês lá. Se eu não conseguir terminar, o próximo professor que der a sequência, ele envia o arquivo. E aí vocês já estão com as respostas, tá bem? Então, vamos lá. Quanto à classe gramatical das palavras utilizadas nas tirinhas, então a gente vai analisar aqui a classe gramatical. Olha lá, a expressão boa, que aparece no terceiro quadrinho, podemos classificá-la como interjeição? Letra B, a expressão ai, Mônica, que aparece no primeiro quadrinho, podemos classificá-la como interjeição. Letra C, a palavra comer, que aparece no segundo quadrinho, podemos classificá-la como adjetivo. Letra D, a palavra 10, que aparece no segundo quadrinho, podemos classificá-la como numeral fracionário. A palavra o dentista, que aparece no segundo quadrinho, podemos classificá-la como substantivo feminino plural. Qual a questão que está certa aí, gente? O que vocês acham? D, professora. Isso, muito bem. A letra B. Por que é uma interjeição? Quem sabe dizer o que é uma interjeição? Uma interjeição é quando a gente tem uma expressão de uma fala, de um sentimento, de medo, né? Ou se não de indignação, né? Ela vai sempre estar com esse ponto, né? De exclamação. Olha, ai, Mônica, o que ela está se lamentando? Então, isso daqui é uma interjeição, né? O boa é uma interjeição? Não, é uma onomatopeia, não é, né? Então, assim, ai, Mônica, é uma interjeição,
porque ela está expressando um sentimento dela de uma maneira muito forte, e por isso tem esse ponto de exclamação aqui. Então, é uma interjeição, né? A palavra comer é um adjetivo? Não, é um verbo. A palavra 10 é um numeral fracionário? Não, é um numeral, não é de fração, né? Não está falando metade, por exemplo, né? Fracionário. A palavra o dentista é um substantivo? É, mas não é feminino e não está no plural. É um substantivo masculino e está no singular. Então, a única que está correta aqui é a letra B. Isso, exatamente. É uma emoção que a interjeição apresenta? Fala de novo, ficou meio ruim, Luiz. Pergunta de novo. A interjeição, ela apresenta emoção? Isso, emoção. Ela vai apresentar uma emoção, um sentimento, tá? E ela vai estar sempre com essa característica dela, que ela vai estar sempre com esse ponto de exclamação, porque ela vai apresentar algum sentimento. Às vezes é até um sentimento de medo, tá? Mas é uma interjeição ali. Então, ela sempre vai estar com aquele ponto de exclamação, porque ela vai passar esse sentimento aí do personagem, tá? Vamos lá para número 2, então. Imagine que Magali, ao final dos 10 dias... Opa, peraí, vamos voltar. Ao final dos 10 dias em que ficou sem comer doces, conte para Mônica que já pode comê-los novamente. De acordo com as regras gramaticais sobre o uso de a ou ó, de a com H, né, e acento, ou somente o a. Qual das frases a seguir ela deveria utilizar? Vamos lá, letra A. Há 10 dias estou sem comer doces, mas agora posso voltar a comer. Letra B. Vou voltar a comer doces hoje porque estou há 10 dias sem comer. Há 10 dias que não como doces. Quero voltar a comer hoje. Há 10 dias não como doces, mas já posso comer novamente. E letra E, última, a dor de dente já passou, posso voltar a comer doces. Qual a alternativa que está correta? Professora. Aí, Eu acho que é aí. eu também. Acho que é. Quem falou que é a E? Eu. Ana E a Beatriz. Então vamos lá. Sofia. Ó, o que é esse A com H e um acento? Ele é um A de haver, não é? Então, o que é esse haver? Haver com haver mesmo. H-A-V-E-R. De que houve, né? Um tempo. Significa que já é um tempo passado, né? Então, esse tempo já transcorreu. Ele é algo que já aconteceu há tanto tempo. Ele é bem do verbo haver. Então, houve já alguns dias, houve já um tempo que se passou. Então, esse a, ele é com H, tá? Quando a gente tem o a separadinho aqui, ele é uma preposição ou ele é um artigo, né? Então, por exemplo, se eu vou falar a dor de dente, essa a dor de dente, ela vai ter que vir com esse a aqui, porque eu estou falando da dor de dente. Então, dor de dente, a dor é uma palavra feminina. Então, ela vai ter um artigo antes, o artigo a. Então, a letra E não pode estar correta, porque ela começa assim com o H de tempo, né? A dor de dente já passou? Qual é o A que deveria ter aqui na frente dessa dor? Qual que é o A, Luiz Otávio? O A normal, sem acento e sem H. Isso, muito bem. Qual que é o A, Sofia?
O A sem acento e sem H. Ana Beatriz, entendeu agora que é esse A sem acento? O A normal, porque ele é um A de artigo, né? Ele é um artigo, ele vai definir ali, na verdade, a dor, que é uma palavra feminina. Então, esse A, ele vai se falar da questão de tempo. Então, aqui ele não cabe, tá? Aonde que vai estar correto esse A? Quando tiver antes, né? Prof, a letra D. E letra B? Quem falou letra B? Eu, Luiz Otávio. Será que é? Vamos ver, ó. Vou voltar a comer. Ó, vou voltar a comer doces hoje, porque estou há 10 dias sem comer. Dá uma olhada. Esse A é o correto? De vir antes do comer? Não, né? Esse A não está correto. Aqui a gente teria que ter este A aqui. Por quê? Porque está antes de um verbo, então ele é uma preposição. Não é mesmo? Prof, eu disse letra D, não B. Letra D. É, Vamos lá, então. Bom, aqui a gente já viu que está errado, né? Aqui tinha que ter o A normal, o A comum, e aqui sim, ó, a questão de tempo, o H. Então, vamos ver na letra D. Há 10 dias não como doces, mas já posso comer novamente. Esse A aqui está correto, gente? Aqui não tem que ter o A de tempo? tem. Então, não é esse A aqui, né? É o A de tempo. Aonde que a gente tem o A de tempo corretinho? Aqui, ó. A, Há 10 dias. Então, já tem 10 dias, já passou 10 dias. Esse há é um há de tempo, um há de haver. Houve 10 dias que estou sem comer doces, né? Então, é um há relativo de tempo, é um há de haver, é um há de verbo, tá? São os verbos, são os dias que se passaram. Então, esse há sempre vai vir com H e o acento, tá? Então, há 10 dias estou sem comer doces, mas agora posso voltar a comer. Aqui eu tenho uma preposição. Eu posso voltar a quê? A comer. Então, antes do verbo, vai se colocar uma preposição aqui, que é a letra A. Entendeu? Então, a letra correta que nós temos é a letra A, tá? A B não pode ser, porque eu já expliquei, né? Vou voltar a comer, aqui também tinha que ter a preposição a. E depois aqui, ó, estou há 10 dias sem comer, também está errado, né? Há 10 dias que não como doce, mas quero voltar a comer. A letra C está errado, porque aqui, em vez de ter o a comum, que é uma preposição, né? Tá o verbo a, né, de haver, então tá errado. E as outras duas a gente já viu também, entenderam? Então, esse a com H é sempre do verbo haver, ou seja, há várias coisas, tem várias coisas, ou aconteceu, já passou um tempo, tá? Então, é diferente do a comunzinho aqui, que ou é um artigo para a gente falar do feminino, ou é uma preposição antes de verbo, tô certo? anotando tudo que você está falando. Letra 3. Então, item 2 aqui é a letra A. Letra 3. Vamos lá. Outro trechinho. Item 3, aliás. Leia o texto a seguir e responda os itens 3 e 4. Então, a gente tem aqui, ó. Nós temos um pódio, né? E aqui nós temos 3 personalidades. Ó, no pódio aqui, me parece que esse aqui é o Albert Einstein. Vamos lá ver, então, ó. Todo mundo já ouviu falar do Albert Einstein. Ele é famoso de morrer. Mas por quê? Aí aqui do lado vai explicar, ó. A gente tem um quadrinho, são 3 pessoas. A mulher está dizendo, e é igual a MC ao quadrado, não é isso? Ele era um gênio. Ele inventou uma teoria sobre os pronomes relativos. Muita gente diz que ele é o cara mais genial de todos os tempos. É possível.
Quantos outros foram capazes de juntar tantas pecinhas do quebra-cabeça do universo? Espaço, tempo, átomos, luz, gravidade, energia. O Beto, em questão de ser Albert, né? Alberto, o Beto era mesmo um crânio. Eis uma lista bem resumida do que ele descobriu. Vamos ver o que ele descobriu, gente. Ó, como o universo funciona e como fazê-lo parar de se desinflar. Como viajar no tempo. Como contar átomos. Como transformar coisas em luz e luz em coisas. E como, olhando firme para o céu, mais firme mesmo, talvez você possa enxergar sua própria nuca. Vamos lá. O texto 3 apresenta, o texto, aliás, item 3. O texto apresentado foi retirado do livro Albert Einstein e seu universo inflável, uma biografia do cientista Albert Einstein, escrita especialmente para os leitores mais jovens. No trecho para tornar mais fácil a leitura, o autor usa várias expressões para se referir ao cientista. Nas alternativas a seguir, a única palavra que não se refere a Albert Einstein é ele, cara, Beto, crânio ou outros. O que vocês acham? Eu acho que é ele. Porque todos os outros, ele fala no texto que tem a ver com o Albert Einstein. Também acho que é ele, professora. Também acho que é aí, né? Vamos lá, olha. Ele é famoso. Então, está aqui no texto, está se referindo a Albert Einstein. Cara, muita gente diz que ele, aliás, é esse ele aqui, ó. Porque esse ele é esse aqui. Porque é com letra minúscula. Então, está se referindo ao Albert Einstein. Cara também está se referindo ao Albert Einstein, né? Beto, ele chama de Beto também, o Albert Einstein. E ele fala que ele era mesmo um crânio. Então, crânio também está se referindo ao Albert Einstein. Então, todas essas aqui estão se referindo ao Albert Einstein. Então, a única que não está é a letra E, outros. Exatamente, corretíssimo, gente. Vamos lá para o quarto. Em qualquer texto escrito, é muito importante usar adjetivos para dar ao leitor uma ideia mais clara daquilo que estamos falando. Assinale a alternativa na qual esteja destacado um adjetivo que se refere a Einstein, tá? Então, muita gente diz que ele é o cara mais genial de todos os tempos. Letra A. Letra B. Eis uma lista bem resumida do que ele descobriu. Letra C. Espaço, tempo, átomos, luz, gravidade, energia. Letra D. Todo mundo já ouviu falar do Albert Einstein. Letra E. Como viajar no tempo. Então, qual é a alternativa aqui que vai estar destacado um adjetivo que está se referindo ao Albert Einstein? O que vocês acham? Eu acho que é o A ou a D. A ou a D? Um Isso, adjetivo. seu microfone está desligado. Meu telefone. Está desligado o microfone? Professora, letra A. Prof, letra A. Porque Letra A? adjetivo são defeitos ou qualidades de uma pessoa. E aí a qualidade dele era que ele era genial e inteligente. Mas aí não fala que ele não fala inteligente, ele fala genial. Isso, muito bem. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Sim. Tá dando para me ouvir? Ah, então tá. É porque não aparece aqui para mim que eu tô com
Eu tô com... Então, isso mesmo, Luiz Otávio, tá certinho. É genial, é a qualidade, tá? Que está se referindo aqui ao Albert Einstein, né? Que ele é o cara mais genial, é o adjetivo que está sendo destacado que se refere ao Albert Einstein, tá? Então, as outras não tem nada a ver. A lista que está resumida, né? O átomo é um substantivo, está falando. A letra D está falando do próprio Albert Einstein, é o nome dele, é o nome próprio, então não é um adjetivo, né? E a letra E é um verbo. Então, a palavra que está caracterizando ali, que está dando uma ideia clara de quem a gente está falando, do Albert Einstein, é o genial, tá? Que ele é genial, então é um adjetivo, é uma qualidade, uma classificação para ele. Isso mesmo, letra A. Item 5. Observe o diálogo a seguir. Então, a gente tem aqui uns espaços, estão vendo? Cada linha está uns espaços. A gente vai tentar preencher esses espaços de acordo com as alternativas que tem aqui embaixo. Vamos lá, lê primeiro. Olá, você está separado? Está perdido? Oi, não estou não. Estou esperando alguém. Ah, entendi. E não se senta para esperar? Não precisa. Já estamos saindo, mas obrigado. Então, a gente tem aqui, ó, na língua portuguesa, diga. Quem falou, gente? Prof, quero sair de lá da 5. Sim, eu vou ler a outra parte aqui, ó, tá? Essa é a continuação da questão. Na língua portuguesa, temos 4 palavras que na fala são pronunciadas da mesma forma, mas que sempre nos confundem quando as escrevemos. Gente, a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis que existem Professora, no mundo. Diga, eu diga. já consegui dar uma eliminada em algumas quando eu fui por eliminação. Quando eu olhei assim para anotar. Porque lá no texto já está quase dando a resposta da primeira para eliminar. Isso, muito bem, exatamente. A gente dá uma olhada aqui, daí você vê qual que é a primeira que se encaixa, você consegue eliminar, né? É isso mesmo, Luiz Otávio. Você Professora, sabe que a primeira está certa. a senhora pode me falar na 5? Posso Obrigada. voltar. Ó, Prof, oi. é que eu não lembro da última, que eu já vi que dá para. Já eliminei assim 3 de cara. Dá uma olhadinha. A última é A entre C. Pensei. E, né? É letra A. Será? Vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver. Ó, então vamos lá, ó. Essas palavras, gente, são as mesmas, mas cada uma delas tem um uso diferente, né? São elas ali. O porquê. Não, professora. Professora, não, é letra E, letra E. Eu confundi ele no último. Eu confundi, professora, na hora de falar. Vamos ver. Vamos ver, Luiz Otávio. Ó, porquê separado, o porquê junto, o porquê separado com acento e porquê junto com acento. Então, são 4 tipos de porquê. Olha como a nossa língua é difícil, não é, gente? Em outras línguas, por exemplo, a gente só tem uma palavra. No inglês, why, é uma palavra só, né, para o porquê. Mas aqui na nossa língua, não. Aqui a gente tem cada uma de um jeito diferente, né? Então, no diálogo apresentado, essas lacunas, aqueles espaços, serão preenchidos corretamente com, vamos ver lá. Letra A, nós começamos com um porquê junto com acento. Quem é que sabe me dizer o que significa o porquê junto com acento? Quem sabe dizer? Professora, é quando alguém faz uma pergunta para outra pessoa, na verdade é início de uma pergunta. Ele vem antes da pergunta, porque junto com o acento. Vem antes vem antes da pergunta. Na verdade, não, Luiz.
Você está confundindo. O porquê junto com acento é uma causa, é um substantivo, é um motivo. Toda vez que a gente tem esse porquê junto com acento, ele vai ser sempre, ele vai ter sempre um artigo o na frente. O porquê. Significa que é o motivo, tá? Por exemplo, assim, vou colocar um exemplo aqui. Sofia explicou o porquê não tomou o café hoje. Estão percebendo que esse porquê tem um artigo o na frente? Né? Então, assim, o porquê, ele é como se fosse um substantivo que está explicando um motivo, uma causa, por que que aquilo não aconteceu. Então, ele sempre vai estar, por regra, com o artigo o na frente. Quando a gente fala o porquê você não fez isso. Então, assim, eu quero saber qual foi o motivo de você não ter feito isso. O porquê você faltou na aula passada. Por exemplo, Ana Beatriz gostaria de saber o porquê você faltou na aula passada. Então, esse porquê, junto com acento, ele sempre vai caracterizar motivo e sempre vai estar, por regra, com o artigo o antes dele, tá? Ele serve de substantivo para sinalizar o motivo daquela frase. Então, não pode ser, ó, porque essa alternativa, se eu começar aqui, ó, olá, o porquê você está parado, o porquê você está assim parado, está perdido, será o porquê? Não, né? Não, não é assim. No primeiro é olá, porque você está parado. Está perdido é o porquê separado ou sem acento. Vamos ver, o porquê separado, vamos ver. Pronto. Então é a Tá. C. É a pelo que C? eu me lembro. Eu acho, É C. né? A C, né? Letra. Isso. Vamos ver. Ó, o porquê separado, vamos ver. Onde é que ele vai se encaixar? Ele vai se encaixar numa pergunta no meio de uma frase, não é? Ele pode ser por quê? Por quê? Por que motivo? Por que causa, né? Você está assim parado. Então, esse porquê não é junto, ó, porque é por que causa você está assim parado, está perdido. Então, ele está no meio da frase, ele vai estar o porquê separado, exatamente. Então, vamos ver. É a alternativa C que vocês falaram? Aqui, ó. Já deu certo aqui. Isso. Aí a próxima é o porquê junto. Vamos lá ver de novo. Oi, não estou não. É porque estou esperando alguém. Quando a gente vai responder um motivo, a gente vai colocar esse porquê junto, que é um porquê Sem acento. sem acento, exatamente. O porquê junto e sem acento, porque ele é um porquê de resposta. Toda vez que a gente vai responder alguém, a gente vai colocar um porquê de resposta. Quando a gente está perguntando, a gente vai colocar um porquê separado e sem acento, porque está lá no meio ou no início da frase, né? Então, aqui é um porquê junto, sem acento, porque a gente está respondendo. E, por último, o que sobrou lá? O porquê também separado e sem acento. Ah, entendi. E por que não se senta para esperar? Ele está perguntando de novo, então ele está usando esse porquê separado de novo, e como ele está no meio da frase, a gente vai colocar ele separado, porque ele é de pergunta e ele não está no final da frase. Se fosse no final da frase, a gente colocaria esse porquê separado com acento. Mas como ele está no meio da frase, ou ele está no início da frase, essa pergunta vai porque separada e sem acento. Então, exatamente, letra C. Isso mesmo, pessoal, acertaram. C. Letra C. Vamos lá, então, partindo para item 6. Pronto. Diga. Qual que é mesmo o porquê que fala sobre uma
sobre uma pergunta, Uma pergunta, de uma interrogativa, é o porquê sem acento junto ou separado? na pergunta, quando o porquê está no início da frase, tá? Ou no meio, depois de uma palavrinha ali, como tinha e porquê, né? Quando ele está fazendo a pergunta, está no início da frase ou no meio, a gente vai colocar o porquê separado, sem acento. Ele vai ser uma pergunta, né? E esse porquê vai estar no início ou logo depois do início. Então, é porquê separado, sem acento, tá? O porquê de resposta é o porquê junto e sem acento, ok? E o porquê separado com acento, ele está sendo uma pergunta, mas ele vai estar localizado lá no final da frase. Digamos assim, Sofia, você não veio na aula ontem, por quê? Esse meu porquê vai estar separado e com acento. Eu estou fazendo uma pergunta, mas ele está lá no final da frase. Então, ele está separado e com acento, porque ele é uma pergunta, mas está no final da frase. Então, ele tem um acentinho. E quando é porquê junto com acento, é aquele porquê que eu falei lá no início, que ele é um motivo, ele é tipo de um substantivo, ele vai sempre estar com o o na frente dele. Sofia, o porquê você não veio para a aula ontem? O porquê. Então, ele vai estar sendo o motivo, tá? São esses 4 tipos de porquê que nós temos. Então, o porquê de resposta, no início, no final, né? Aliás, desculpa, o porquê de pergunta no início e no final. No início, a gente vai ter ele separado sem acento, no final, separado com acento. O porquê de resposta, que ele é junto, sem acento, e porquê com resposta, junto com acento, ele é o motivo. Sempre vai ter um o na frente dele, tá? Vamos lá, então, para o item 6. Leia o texto a seguir. O que é reciclar? Reciclar é reaproveitar materiais que seriam jogados no lixo, processando-os de forma a serem utilizados como matéria-prima na confecção de novos produtos. Reciclar é mesmo importante? Muito importante. Com a reciclagem, evitamos o desperdício de recursos naturais e ainda deixamos de acumular lixo nos aterros e nas ruas da cidade. O que podemos reciclar? Muitas coisas. Veja só: papéis, vidros, metais, plásticos. E aí, na outra parte do cartaz, reciclando atitudes. A coleta seletiva tem por fim recolher produtos descartados para submetê-los à reciclagem. Você pode fazer a sua parte, separando lixos recicláveis da sua casa e depositando-os nos cestos adequados. Então, a gente tem lá o cesto de vidro, o cesto de papel, o de plástico e o de metal, né? Compare compare com o meio ambiente. Pequenas atitudes fazem a diferença. Transforme o seu lixo em luxo. Então, vamos lá. Em língua portuguesa, peraí, gente. Em língua portuguesa, alguns substantivos podem ser formados por mais de uma palavra, sendo chamados de substantivo compostos, né? Que aqueles são formados de 2 palavrinhas. No texto apresentado, há um substantivo composto, que é, letra A, matéria-prima, importante, recicláveis, ambiente ou coleta? O que vocês acham? Oi, prof, que eu não escutei.
Não deu, eu não consegui escutar que a máquina da minha mãe começou a bater. Ó, a gente leu o Ela textinho parou todo. agora, não sei se deu, mas Tá. A gente leu o texto todo, né? E aí tá falando lá, em língua portuguesa, alguns substantivos podem ser formados por mais de uma palavra, sendo chamados de substantivos compostos. No texto apresentado, há um substantivo composto, que é letra A, matéria-prima, letra B, importante, letra C, recicláveis, D, ambiente e coleta. Qual desses? Matéria-prima. Isso, professora, tá. letra A, muito bem, letra A. Então, É uma professora, substantivo. matéria-prima, o substantivo, que é o que fala, ele dá nome a objetos e a pessoas. Se é bem o que eu me lembro, se eu não estiver confundindo de pessoas, nome de pessoas. Mas só que o substantivo composto, a senhora mesmo já explicou, ele é feito por duas palavras, e matéria-prima é o único que tem duas palavras e é substantivo. Exatamente, Luiz Otávio. Parabéns, meu querido. Isso mesmo. Duas palavras estão formando o núcleo, então elas são compostas. Substantivo composto. Exatamente isso. Item 7. Leia o fragmento abaixo. Peraí, deixa eu subir um pouquinho mais. Em nosso planeta, existem bilhões de vidas, tantas que é impossível contá-las. Não podemos contar todas as plantinhas, as conchas do mar, as aranhas, os coqueiros, as algas, os urubus, as lagostas, os seres humanos, as minhocas. Todas as palavras destacadas nos apresentam monossílabos, ditongos, hiatos, tritongos ou dígrafos. O que vocês acham? Para fazer o quê? Vamos verificar aí a classificação dessas palavras. São monossílabos? Tem uma sílaba só? Não, Não? Não pode ser, né? Todas essas é. palavras em destaque. Quais são as palavras em destaque que tem aí, gente? Nós, bilhões, impossível, plantinhas, conchas, aranhas, coqueiros, minhocas. Isso. Então, todas elas têm uma sílaba só? Não, então tá errado. Não pode ser, né? Bom, elas são de tongos, gente? O que vocês acham? Não, Não, por que não? o coqueiro, prof, porque em aranhas, só estou dando um exemplo, eles não têm dois, duas sílabas juntas na separação. Aí coqueiros tem, mas só que aranhas não, porque o aran fica para trás e o nhas fica para frente. E também, o que é o ditongo, gente? O ditongo, né? Ele forma um encontro vocálico de vogais. Então, eu tenho que ter duas vogais juntinhas ali numa mesma sílaba. Ou, Junto. se não, uma Não, é semivogal separação, né, prof? e uma vogal. Por exemplo, em nosso, eu tenho duas vogais juntas aqui, gente? Não, Então, não é ditongo. Já está errado, tá? O hiato, gente. Tem hiato aí também? não. Por que não? Professora, acho que vai ter sim no coqueiros, prof. Eu acho que na hora da separação do coqueiros, pode ser que o que fica sozinho, na verdade o i fica sozinho e o que fica junto. Aí o ros fica sem o i. Eu Pode acho que ser, no eu coqueiro, acho.
Não, o que que é o hiato, gente? É quando a gente tem aqui uma vogal que ela vai ficar separada na sílaba, não é? Então, por exemplo, como que a gente separa coqueiros? Coqueiros. Ou eu vou falar coqueiros? Não, né? Coqueiros, para o i ficar separado numa sílaba, não está correto. Como que a gente pronuncia as sílabas? Coqueiros. Então, esse i vai estar junto com o e e junto do que. Então, não tem hiato aqui. A gente não tem hiato no nosso, não tem hiato no bilhões, não tem hiato no impossível, tá tudo separadinho, certinho. As plantinhas, conchas, aranhas, coqueiros e minhocas. Então, a gente não tem hiato. A gente tem tritongo, nós temos aí, então, Não. uma vogal entre duas semivogais, são 3 vogais juntas, também a gente não tem, ó, tá vendo? Não temos também, né? Mas a gente vai ter o dígrafo. O que que são os dígrafos, gente? Quem se lembra dos dígrafos? O que que são os dígrafos? São os encontros consonatais, não é? O dígrafo é aquelas duas letras juntas, né? Que elas se referem a um único som, lembra? Então, por exemplo, nosso, eu tenho duas letras. Quantos sons eu tenho aqui? Né? Então, esses encontros, né? Esses encontros de fonemas aí, caracterizados por duas consoantes, mas que tem só um som, são os dígrafos. Então, a gente tem o SS, a gente tem o LH, a gente tem o NH, a gente tem o QU, né? A gente tem o CH, não é isso? Então, isso são os dígrafos, gente. São duas consoantes que estão juntas, mas com o som de somente uma delas. O nosso é um dígrafo, porque são duas consoantes juntas, a gente tem só o som de um S. Os bilhões também, porque a gente tem o LH, e ele tem um som, na verdade, de L, bilhões, né? Então, ele tem um som de L. O impossível, olha lá, de novo, 2S, um som só de um S. Plantinhas, aonde que eu tenho aqui o dígrafo? No NH, né? O som de N, nhas, né? Plantinhas. O conchas, um CH aqui, com som de X, são duas letras, CH com som de X. O aranhas, o NH. O coqueiros, né? Som só de K, o Q e o U são duas consoantes, o Q e o U, um único som, e as minhocas também no NH. Então, todas essas palavras aqui, elas são o quê? Dígrafos, ok? Dígrafos, letra E. Vamos para a próxima, item 8. Vamos lá. Na frase, bolo de chocolate. Quem tomou café hoje, gente? Já. O bolo de chocolate é mais gostoso que o bolo de fubá. Quem concorda com isso? Quem concorda que o bolo de chocolate é mais gostoso que o bolo de fubá? Você concorda, Otávio? O que é isso, pá? Não, é fubá. Eu estou fazendo uma coisinha. Se você concorda que o bolo de chocolate é mais gostoso que o bolo de fubá, e você, Sofia? Pra Acho mim, não pode que o bolo de fubá é mais gostoso. É? É porque minha mãe faz bolo de fubá com goiabada, fica mais gostoso que o de chocolate. Que delícia. Eu também gosto. Eu também. E a Ana Beatriz que sumiu, gente? A Ana Beatriz desapareceu hoje. Não estou vendo ela. Não vai responder para nós se ela gosta mais de bolo de chocolate ou bolo de fubá. Ih, Ana Beatriz. Professora, Outro dia, minha irmã ela fez um bolo de chocolate, com cobertura de chocolate e granulado de chocolate. Você gosta mais de bolo de chocolate? Sim. Eu gosto dos dois, gente. Eu gosto dos dois. Mas vamos lá, então. Vamos lá. Na frase, o bolo de chocolate é mais gostoso que o bolo de fubá. O grau
do adjetivo usado na frase foi o comparativo de. O que a gente está falando? Qual que é o adjetivo aqui? É gostoso, né? Gostoso. Esse é Qualidade? o adjetivo. Isso. Então, qual o grau do adjetivo? Ele está dando uma intensidade. Qual que é o grau do adjetivo? É o mais, ó. Mais gostoso. Aqui está o meu adjetivo e a palavra mais está dando um grau para comparar o bolo de chocolate com o bolo de fubá, não é? Então, esse grau aqui, ele tem a ver com inferioridade, com igualdade, com superioridade, com qualidade ou é um advérbio? O que vocês acham? Eu fiquei em dúvida agora, porque qualidade, né? Gostoso é uma qualidade. Bolo de fubá é gostoso, bolo de chocolate é gostoso. Só que eles estão perguntando qual a superioridade, quem é superior a quem? Se bolo de chocolate é mais gostoso que bolo de fubá. Então, eu não sei qual é. Então, fiquei em dúvida se é a superioridade ou a qualidade. Muito bem, Sofia, excelente pergunta. Se fosse só uma qualidade, a gente não teria esse mais aqui, né? Seria só o gostoso. Né? E daí não teria esse grau de comparação um com o outro. Então, porque tem esse grau de comparação um com o outro, é que aí a gente vai saber qual que é mais gostoso do que o outro. Então, é um grau de superioridade. Se fosse só de qualidade, não teria essa comparação. A gente poderia dizer assim, o bolo de chocolate e o bolo de fubá são gostosos. Então, a gente não teria essa comparação e não teria aí esse grau dizendo que um é mais gostoso que o outro. O grau, ele já está aí nessa frase para caracterizar a superioridade, que aliás, a comparação. A gente está comparando o bolo de fubá com o bolo de chocolate. Então, tem que ter aí um adjetivo de superioridade para deixar um superior mais gostoso do que o outro. Então, um é mais gostoso, ele tem a superioridade, ele é a mais. Então, é a letra C, tá? O bolo de chocolate é mais gostoso que o bolo de fubá. Então, em relação ao quesito gostoso, ele é superior do que o bolo de fubá. Isso é quem está falando aqui, não é minha opinião nem a de vocês. Nós estamos analisando só a frase, tá? Só a frase, então. É superioridade, ok? Ficou claro, gente? Inferior não é, porque não é menos. Também não está deixando os dois iguais, porque está falando que um é mais que o outro. Então, ó, superioridade. O que é superior? É um a mais do que o outro. Então, o bolo de chocolate ele é mais gostoso. Está falando da qualidade? Tá. Mas não está falando da qualidade do fubá e da qualidade do chocolate. Ele está colocando um a mais que o outro, um superior que o outro. Então, também não é qualidade, né? E advérbio não é advérbio, nós estamos falando de adjetivo. Então, esse E aqui só foi colocado para confundir, tá? Então, letra C, ok? Superioridade. Vamos lá, então, para a próxima. Item 9. Leia o texto abaixo. Timóteo vivia cavando buracos, como faz todo tatu. Só à noite é que seguia pelo túnel principal até sair da mata. Às vezes parava para conversar com o Tatu Tonho na saída da toca. Mas um dia, com a luz do luar, não parou mais de rimar. Sua amiga Teca, Tatinha, teve uma brilhante ideia: fazer vários buracos, e foi uma buraqueira danada por onde entrou a luz do luar, e os outros tatus começaram também a rimar. Olha que bonitinho. A adaptação de Timóteo, o tatu poeta, de Rosana Rios. Os substantivos abaixo foram retirados do texto que você acabou de ler. Classifique-os utilizando os códigos 1 a 5. Em seguida, marque a alternativa com a sequência correta. Olha lá, buraqueira, túnel, Timóteo e buracos. Nós vamos colocar lá como substantivo próprio, substantivo comum, substantivo primitivo
o substantivo derivado? Vamos fazendo lá, peraí. Nós vamos fazer aqui, ó. Professora, o que Primeiro é a gente... substantivo primitivo? É porque eu esqueci primitivo. Derivado é o que vem de outra palavra. E primitivo? O primitivo é aquele que dá, aquele que dá origem à palavra, tá? É aquele que deu origem à palavra. Aquele que foi derivado, ele veio da palavra de origem. Então, esse substantivo de origem é que ele vai ter uma derivação e vai formar outro, que daí é o substantivo derivado. Mas o primitivo é aquele que é a origem, deu origem àquela palavra, tá? Vamos fazendo aí, gente. Eu já volto. 2 minutinhos. Terminei. Pronto, pessoal? Prof, resposta letra B. Resposta à letra B? É, eu que disse, Luiz Otávio Bento Borges. Eu não. É porque eu não vi que a senhora tinha baixado. Eu coloquei. Peraí. Vai ser B mesmo. Então, vamos lá. Vamos ver. Buraqueira, gente. O que vocês colocaram em buraqueira? Derivado. Derivado. Vocês falaram letra B, é isso, né? Derivado. Isso. Buraqueira é derivado de qual? Substantivo? Buraco. Buraco. Exatamente. Isso. Túnel. É um substantivo comum. Substantivo. Túnel é substantivo? Comum. Comum, exatamente. Substantivo comum, túnel, né? Substantivo comum. Timóteo. É um substantivo próprio. Substantivo próprio. Isso. E buracos? É primitivo. Primitivo, exatamente, né? Porque buraco, substantivo primitivo. Derivado, buraqueira. Entendeu? Por exemplo, flor, substantivo primitivo. Floricultura, substantivo derivado. Então, aquele substantivo que é o substantivo que dá origem para outras palavras, ele é o primitivo, tá? Então, buraco é substantivo primitivo. Então, letra B, isso mesmo aqui, letra B, isso mesmo, pessoal. Certíssimo. E tem, item 10, vamos lá? Verbo é a palavra que indica a ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo flexiona-se em número, pessoa, tempo, modo e voz, né?
Ele tem a flexão, ele vai modificando de acordo com o número, de acordo com a pessoa, o tempo, o modo e a voz. Leia com atenção o panfleto ao lado sobre uma campanha contra o bullying. A respeito das palavras usadas no texto do panfleto, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Diga não ao bullying. Zoação e violência não são brincadeiras. Eu vou aumentar aqui, porque está pequenininho, gente. Deixa eu ver aqui. Olha só o que está escrito. Está bem pequenininho, nem eu consigo enxergar. Não permita que os valentões tomem conta de sua vida. Se você... Nossa Senhora, deixa eu aumentar esse trem aqui. Posso ler, professora? Pode, lê, por favor. Se você ou um amigo são vítima, um amigo seu são vítimas de bullying, denuncie o agressor ao Ministério Público. Para denunciar, disque 127 ou procure a Promotoria de Justiça da sua cidade. Isso, exatamente. Muito bem. Agora já podemos descer um pouquinho aqui. Aí, isso. Então, vamos lá. Então, a respeito das palavras usadas no texto do panfleto, assinale a alternativa correta. A palavra diga, verbo dizer, primeira conjugação. Está em primeira conjugação aqui, gente? Diga não ao bullying? Não, né? Por quê? Por que seria a primeira conjugação, gente? Como que seria? Quem sabe me dizer? O que é a primeira conjugação, gente? Primeira, segunda e terceira conjugação de verbos. Quem arrisca aí? Eu não lembro, acho que eu não vi na aula. Gente, vocês se lembram lá? As conjugações terminadas em ar, er e ir. Lembram-se? Os verbos são separados em 3 tipos de conjugação. Cada tipo é classificado de acordo com a terminação das palavras, a terminação. Então, os verbos que terminam em ar, lembram? Eles pertencem à primeira conjugação. Os que terminam em er são da segunda conjugação. Os que terminam em ir são da terceira conjugação. Então, quando a gente fala assim, a palavra diga, vamos conjugar ele? Diga é de dizer. Ele está na primeira conjugação? Não. Então, é terminado em ir, ele está na segunda conjugação. Então, não pode ser. A palavra permita vem de que verbo, gente? Permitir. Isso. Está escrito aqui, ó, verbo permitir. Ele está na primeira conjugação? Não. Está na segunda? Está na terceira. Está na terceira conjugação. Como a gente sabe que só tem uma alternativa que está correta, então é a letra B, tá? Ó, só para a gente ter uma ideia. Verbo tomar, está na segunda conjugação? Não, está na primeira. Né? Não. O verbo ser, está na primeira conjugação? Não, está na segunda. Isso. E o verbo denunciar está na quarta conjugação? Não, está tudo errado. Então, aqui, permitir é a terceira conjugação. Então, nós temos aqui a letra B. Muito bem. Isso. Agora, aqui, gente, é provinha de matemática, ó. Isso que nós não vamos resolver. Não, porque a professora não é professora de matemática. Então, aqui não vamos. Deixa eu ver aqui. Leitura e interpretação de texto. Aqui é comigo. Professora, Diga. a prova do colégio militar foi ontem. Quando vai ser a próxima prova? Qual que é a próxima prova? Prova do General Osório. Prova do General Osório agora dia 22. Que eu estou sabendo. Dia 22 é sábado? Deixa eu ver. É sexta-feira. Sexta-feira.
Sexta? Então, eu acho que é sexta. Quem falou da prova? Otávio, você vai fazer, Otávio? Otávio não está aí. A Ana Vitória, na aula passada, disse que a dela seria no dia 22. Então, eu acho que é na sexta-feira mesmo. Se não for, é no sábado, mas eu acho que é dia 22 mesmo, tá? Eu não vou fazer a prova, é porque eu vou fazer a prova do Colégio Dom Bosco e do Elite. Só que como a prova do Colégio Dom Bosco e do Elite só no mesmo dia, eu vou fazer do Dom Bosco. E aí eu queria saber se ia ter curso sexta-feira. Mas como prova sexta-feira, não vai dar pra ter curso. Não, na sexta-feira a gente não tem curso. E essa semana não vai ter prova, né? Não terão as provas, porque a prova do colégio militar já foi. Então, não vai ter aquelas provas, não vai ter a redação para fazer. Essa semana a gente só vai ter aula hoje, vocês terão aula hoje, as aulas de hoje, e as aulas de quarta-feira. Aí acabou. Aí acaba o nosso curso. Só no ano que vem, para os que ficarem. Tá bom? Deixa eu tirar daqui esse negócio. Professora, se eu passar no colégio militar, eu vou ter que fazer aquela prova todo ano? Que prova? Prova do colégio militar. Se eu passar, eu vou ter que fazer todo ano a prova? Não. Essa prova, ela é uma prova de admissão para você entrar no colégio. Entendeu? Não é uma prova de permanência. Permanência vai ser você passar todos os anos, como você passa na sua escola, né? Você vai ter que passar de ano sempre. Você tem que ter uma média que você precisa manter essa média, e você vai entrar, né, mantendo essa média. Mas a prova é só para você ser admitido, só para você entrar. Você não vai precisar fazer mais nenhuma prova, nenhum outro ano. É só um concurso de admissão. Depois você lá dentro, você vai passar, vai ter as dificuldades que todo aluno tem. Mas é só para você conseguir uma vaga para você entrar. É só aquela prova lá. Tá? Vamos lá, então, gente. Vamos ler a interpretação de texto aqui, tá? Haverá água quando a gente ficar velho? Uma pergunta. O meu amigo Marcelo está muito preocupado. É que ele leu que, do jeito como a gente trata a água do planeta, pode ser que no futuro, quando ele ficar velho, não exista mais nenhuma gota de água. De água limpa, pelo menos. Eu não entendo muito sobre esse assunto, mas eu acho que ele tem razão de ficar preocupado. Você já andou por aí e viu como as pessoas desperdiçam água? É um tal de ficar lavando o carro com mangueira ligada o tempo todo, ou então lavando o quintal como se o chão fosse um lugar que devesse ficar limpo com um prato que a gente fosse comer. O pior é quando você passa pelas avenidas e vê um monte de porcaria que as fábricas jogam na água, como se os rios fossem assim uma enorme privada. Essas pessoas, especialmente as pessoas já grandinhas, parece que não estão nem um pouco preocupadas com o mundo que vai ficar para a gente. E eu não quero um mundão seco e com um monte de cocô no lugar dos rios. Já imaginou? Fernando Bonassi, Vida da Gente, Belo Horizonte, editora Formato, 1999. Então, ele diz lá, item 21. Em nossa vida cotidiana, temos contato com diversos tipos de textos. No texto Haverá água quando a gente ficar velho, o autor expõe sua opinião sobre um assunto importante e atual. De acordo com o assunto abordado, podemos perceber que Marcelo está preocupado com, letra A possível falta de água, a possível falta d'água limpa no futuro. Letra B, o preço da água. Letra C, se ele vai ter água para lavar o carro. Letra D, a água que ele desperdiça. A água que ele desperdiça. Letra E, a preservação da vida. O que vocês acham? Que o Marcelo está preocupado com o quê?
Eu acho que é a... Quem mais acha que é a A? Eu não sei, eu tô pensando. Você Olha pode lá, botar na pergunta, por favor? Obrigada. dei uma lidinha aí, gente. Pensem um pouquinho. Se quiser, eu coloco no texto de novo. É a. Eu acho que é a. Ah, e você, Luiz Otávio? Acho também que é a professora. Também há isso. Por quê, gente? Ó, a possível falta d'água limpa no futuro. Ele não está falando, ó, haverá água quando a gente ficar velho, não é isso? E aí, o que que ele está falando desse tipo d'água? Que ele está preocupado, né, com o tratamento de água. Como é que vai ser esse tratamento de água, né? De água limpa, pelo menos, né? Aí ele está falando do desperdício da água que as pessoas desperdiçam, lavando carro com mangueira, né? Lavando quintal como se fosse um chão normal, assim, como um prato, né? Que a gente fosse comer, usando muita água. Mas ele começa a falar daquelas avenidas, né? Com aquele monte de porcaria que as fábricas jogam, como se os rios fossem uma privada enorme, né? E que quando ele crescer, ele não quer que o mundo fique seco com um monte de cocô no lugar dos rios. Ou seja, ele está preocupado com a escassez da água, mas também se vai ter água limpa. Ele já está falando lá, ó, de água limpa, pelo menos. Então, o Marcelo, ele está preocupado com o quê? Ó, a possível falta d'água limpa no futuro. É com o preço da água? Não. Se vai ter água para lavar o carro? Também não. Ele está preocupado com a água que ele desperdiça, ele não desperdiça água, ele está criticando o desperdício que as outras pessoas fazem. E a preservação da vida, está falando da vida, está falando de água. Apesar de que a água é vida, mas não é da vida em si que está falando. Aqui o assunto é falta d'água limpa. Então, letra A, tá? Exatamente. Item 22 aqui. A frase que indica a opinião do narrador é: você já andou por aí e viu como as pessoas desperdiçam água? Letra A. Letra B. Mas eu acho que ele tem razão de ficar preocupado. Letra C. De água limpa, pelo menos. Letra D. É que ele leu o quê? Do jeito que a gente trata a água? Letra E. Pode ser que no futuro, quando ele ficar velho, não exista mais nenhuma gota de água. Então, aqui o que está perguntando aqui é a frase que indica a opinião do narrador, ou seja, do Marcelo. Não é o Marcelo que é o narrador? Ó, qual vocês acham que é, então? Vou voltar lá. Leia um pouquinho, vou dar aí uns 2 minutinhos para vocês lerem. Se for o caso, eu volto no texto, tá? Dois minutinhos. Quem terminar, fala terminei.
Pronto, gente? O que vocês responderam? O que você respondeu, Luiz Otávio? Ainda não achei uma resposta assim, professora, que eu entenda por pessoa muito bem, assim, se encaixa no meu trecho. Você Eu respondeu. acho que é a ele. Aí, vamos lá então, vamos pegar, olha, a opinião do narrador. Você já andou por aí e viu como as pessoas desperdiçam água? É uma pergunta, né? Vamos achar essa frase lá no texto? Ó, onde que ela tá aqui? Vamos ver. Você já, ó, eu não entendo muito sobre esse assunto, mas eu acho que ele tem razão de ficar preocupado. Você já andou por aí e viu como as pessoas desperdiçam água? É uma pergunta, gente. Essa pergunta aqui está expressando a opinião dele? Não. Ele está fazendo uma pergunta. Expressar a opinião é quando ele vai dizer eu acredito, eu acho, né? É a opinião dele. Então, ele está falando aqui, na verdade, né? O amigo dele, o Marcelo, aliás, o amigo dele, que é o Marcelo, o narrador não tem nome, né? O meu amigo Marcelo está muito preocupado. Então, ele está falando da opinião do Marcelo aqui, que ele leu, né, que do jeito que as coisas estão indo, tal, 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 tal. Então, o narrador está falando do amigo dele, né? E aí, ele colocou aqui, você já andou por aí e viu como as pessoas desperdiçam água? Ele está falando a opinião dele? Não, ele está só fazendo uma pergunta, um questionamento. Então, aqui não está caracterizando a opinião dele. Quando ele diz assim, mas eu acho que ele tem razão de ficar preocupado. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Eu não entendo muito sobre esse assunto. Ele está falando que ele não entende muito. Mas eu acho que ele tem razão de ficar preocupado. Ele está colocando a opinião dele aqui? O que vocês acham? Parece que sim, né, gente? Ele está falando que ele não entende muito bem, mas que ele acha que o amigo, o Marcelo, tem razão de ficar preocupado. E aí ele começa a fazer pergunta, a fazer questionamento, a explicar por que ele acha que o amigo tem razão. Então, é a partir daqui que ele vai expressar a opinião dele, para ele colocar o resto dos argumentos aqui, gente. Tá vendo? Vamos ver as outras questões, para vocês verem como não dá certo. Os outros itens. Ó, de água limpa, pelo menos. Vamos voltar lá no esse de água limpa, pelo menos. Ó, o meu amigo Marcelo está muito preocupado, é que ele leu que do jeito como a gente trata a água do planeta, pode ser no futuro, quando ele ficar velho, não exista mais nenhuma gota de água. Que está falando do amigo dele. De água limpa, pelo menos. Isso aqui está caracterizando a opinião do narrador? Não. Ele está falando sobre o que o amigo ali expressou para ele, sobre a opinião do amigo. Mas a opinião do narrador, de quem está narrando, por enquanto, ainda não, tá? Próxima questão aqui, ó. Próximo item. É que ele leu que, do jeito que a gente trata a água, não está falando do narrador, está falando da opinião do Marcelo, do amigo dele. Não é isso? Falando da opinião do Marcelo. Então, não é a opinião do narrador. E a última. Pode ser que no futuro, quando ele ficar velho, não exista mais nenhuma gota de água. Está falando da opinião do narrador também? Não, ele está falando sobre algo que pode vir a acontecer com o amigo dele, o Marcelo. Então, qual é a única frase que indica a opinião do narrador? Mas eu acho que ele tem razão de ficar preocupado, né? É a opinião do narrador aqui. É o narrador que está opinando. Então, é o eu acho. Então, é eu, o narrador, tá? Então, letra B. Certo, pessoal? Vamos lá. Penúltima. Penúltima não, ainda tem mais 3. Qual trecho do texto comprova que os personagens são amigos?
Letra A. O que é que as pessoas estão pensando? Letra B. O meu amigo Marcelo está muito preocupado. Letra C. Essas pessoas, especialmente as pessoas já grandinhas. Letra D. Eu não quero um mundão seco. Letra E. De água limpa, pelo menos. Qual é o trecho que comprova? B. B. E isso, gente, está ali, né? Está declarando ali muito certinho. O meu amigo Marcelo está muito preocupado. Então, letra B. Isso aí a gente nem precisa olhar lá no texto, porque o próprio trecho já está falando, né? Que prova aí que eles são amigos. Vamos para o texto 2. É uma tirinha. Calvin e Haroldo. E daí? Eu decidi parar de me preocupar com as coisas. Se você se preocupa, você só se desaponta o tempo todo. Se você não se preocupa, não importa. Então você nunca se perturba. De agora em diante, o meu grito de guerra é: e daí? É um grito difícil de animar. E daí? Olha só, está revoltado o Calvin, né? Vamos lá ver então. Próxima questão. O texto 2 é uma tirinha, a gente já sabe. Esse tipo de texto apresenta elementos verbais e não verbais. Lembra que a gente estudou sobre isso? Para narrar uma história. De acordo com a tirinha apresentada, a expressão "e daí" no terceiro quadrinho sugere que o personagem, letra A, não está nada preocupado. Letra B, está emotivo demais. Letra C, está tristonho. Letra D, encontra-se distraído. Ou letra E, está bastante preocupado. Qual vocês acham? Ah, exatamente, que já está falando que a partir do e daí, ele não vai ficar mais preocupado, porque não adianta mais ele ficar preocupado, né? Então, é a letra A, ele não está preocupado. É essa a expressão. E daí, tipo assim, não estou preocupado, não quero me preocupar com nada. E daí, né? Então, não está preocupado. Essa é muito fácil. E vamos para a última, item 25. Calvin e Haroldo são personagens de uma série homônima de histórias em quadrinhos criadas pelo autor estadunidense Bill Watterson e publicada em mais de 2 mil jornais no mundo inteiro desde 1985. Calvin é um garoto de 6 anos, cheio de personalidade, mas profundamente solitário. Ele tem como único companheiro Haroldo, um tigre sábio e sardônico, que para ele está tão vivo como um amigo verdadeiro. Mas para os outros, não é mais que um tigre de pelúcia. No trecho, eu decidi parar de me preocupar com as coisas, o termo eu, no primeiro quadrinho, se refere ao leitor, ao autor, ao Haroldo é o tigre, ao Calvin ou ao narrador? Calvin. D. Calvin. Vamos lá ver se eu... Ó, eu decidi... Cadê? Eu decidi parar de me preocupar com as coisas. Está falando sobre quem? Sobre o próprio Calvin, não é mesmo? Sobre ele mesmo. Então, letra D. É isso mesmo, minha gente. Aqui a gente termina, então. Tá? Que nós terminamos a nossa prova. E estamos aí, então, terminados. Foram muito bem, gente. Só teve uma ou duas questões ali que vocês ficaram na dúvida, mas no resto ali vocês foram super... Diga. A alergia da minha rua, do meu bairro, ela acabou sexta-feira e voltou ontem à tarde. Então, em vez de mandar mensagem para a senhora, eu queria falar aqui na aula mesmo. Aí, feliz dia aos professores atrasados, né? Que a gente como falar sem energia. Eu espero ver a senhora ano que vem. Eu gosto muito das suas aulas e a senhora é uma ótima pessoa. Ah, obrigada, querida.
Eu também, você é uma ótima menina, uma ótima pessoa, querida, amável, estudiosa, dedicada, inteligente. Tudo de bom, Sofia, para você também, tá? Então, assim, na verdade, gente, todos vocês são tudo isso, né? Vocês são queridos, vocês são dedicados, são ótimas crianças, estiveram com a gente esse ano todo aí, 7 horas da manhã comigo, né? Comigo, que é a diferença, porque é 7 horas da manhã. Então, gente, foi um prazer imenso dar aula para vocês. Vou sentir saudade de vocês, Eu tá? também vou sentir, prof. Ah, eu também, querida, todos vocês. Você também, Ana, todos vocês. Então, gente, foi um prazer imenso. É um prazer imenso a gente dar aula para vocês, tá? Como eu falei para vocês, a maioria de nós somos voluntários, a gente tem nosso trabalho, a gente tem tudo que a gente tem e a gente faz com muito amor para vocês, tá? Então, assim, espero ver vocês no ano que vem em lugares melhores, se não com a gente aqui novamente, tá? E o que vocês precisarem de mim, gente, vocês têm o meu número particular, né? Vocês têm ali o meu contato. Eu vou estar sempre à disposição de vocês para quando vocês precisarem de qualquer coisa, tá bom, gente? Então fiquem com Deus. Um beijo grande. Esse ano foi um ano muito abençoado. Adoro vocês, hein? Um beijo grande. Professora, Tchau, ano queridos. que vem. Até.